Nós estamos na Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. No departamento de dermatologia, encontramos o professor Vidal Haddad Júnior para conversar sobre um alerta feito por ele após décadas de estudo. Os acidentes com peixes venenosos recebem menos atenção do que deveriam no Brasil. Professor, obrigada por estar nos recebendo hoje para falar sobre um assunto tão importante. É um prazer que vocês estejam aqui e que se divulgue, né, esse tipo de informação, porque esse tipo de informação é praticamente desconhecido, né? A gente tem um trabalho já há quase 30 anos e só agora houve um pouquinho de reconhecimento com esse trabalho que a gente publicou sobre peixes venenosos. E é uma realidade constante do pescador e do pescador amador, do profissional e do amador. Então, acho que é o momento, eu já estou praticamente encerrando minha carreira, quase aposentando, de que essas informações fossem divulgadas e vocês fazerem isso, então é um favor uma gentileza comigo e acho que um favor para a população. Tá. Professor, então vamos começar assim, pelo básico, né? Vamos explicar para as pessoas. Peixes venenosos são comuns no Brasil? Peixes venenosos, de forma geral, eles são comuns no mundo. Porque o peixe venenoso, ele é mais comum, isso é uma noção assustadora, do que répteis. Quer dizer, tem mais peixe venenoso do que cobra. Que é uma coisa absurda para quem não tem essa noção. E eles são muito comuns, inclusive no Brasil, tanto em ambiente marinho como em ambiente de água doce. Então, se a gente vê, a Unesp é uma escola interiorana, no interior de São Paulo. Os rios de São Paulo, todos têm peixes venenosos. E nós estamos vivendo um problema grande que nós vamos falar depois com arraias em São Paulo. Então, é comum, sim. É bem comum e eu creio que cada vez mais, com aumento de população, mudança de ambientes por hidroelétrica, por uma série de coisas, nós vamos ter que conviver com isso. E qual que é o mecanismo de envenenamento, né? Como que ocorrem esses acidentes geralmente? Os peixes têm células que produzem toxinas, que é o veneno. E essas toxinas estão localizadas na pele, essas células estão localizadas na pele do peixe. Então, muitos peixes, peixe-sabão, uma série de peixes aí, eles têm essas toxinas e liberam na água, como defesa, como proteção contra a bactéria. E com o tempo, algumas espécies de peixes foram evoluindo para que esse veneno se concentrasse em estruturas que podem machucar. Isso fica muito claro vendo essa raia aqui com o ferrão, que está localizado aqui. Esse ferrão tem uma concentração muito maior de células venenosas do que tem na pele. E aí, se ele penetrar, obviamente, e ela pode fazer o golpe, você vai ter um envenenamento, e veneno de peixe, qualquer um deles que está aqui, age muito parecido. Muita dor, mas uma dor estupidamente forte, libera esfíncter, uma coisa pavorosa. E também, ocasionalmente, necrose da pele, fazendo feridas que podem ficar meses. Isso daí pode ser um problema imenso, porque você pega um pescador, por exemplo, no Pantanal, que eu trabalho lá, os acidentes por arraia são bem comuns lá. Você vai atravessando rios pequenos, elas estão na areia, você pisa nelas, elas reagem com o ferrão. E esse tipo de envenenamento faz com que úlceras e infecções secundárias façam um pescador desse ficar meses, ou pelo menos 1 mês, 2 meses, fora do seu trabalho normal. Isso lá não são sindicalizados, não tem nada disso. E tem família. Então, eu sempre falo que o acidente por peixe não tem mortalidade, como tem a cobra, como tem a aranha, o escorpião, que agora vai começar em São Paulo, a época. Esse tipo de acidente, ele tem morbidade, quer dizer, doença. Quem toma uma ferroada de arraia vai ficar uns 2, 3 meses lembrando da pior maneira possível. Inclusive com úlcera, com incapacidade de trabalho. Mas isso some nas estatísticas. Então, o que a gente mexe é com o bem-estar da população. E trazendo essas
essas noções e o que você deve fazer no momento. Queria mostrar 3 coisas. Claro. Primeiro, esse daqui é o peixe que mais provoca acidentes no Brasil. Você veja, ele tem esse ferrão aqui, tem esse. Todos eles carregados com toxinas. Esse é um bagre. Todo mundo sabe o que é um bagre. Esse é um bagre marinho. Mas a gente sabe muito bem que tem bagre de água doce. O mandi tá aí, que é todo mundo que pesca ou que conhece pescadores sabe que é o mandi, que é um bagre. Então esse é o peixe que mais provoca acidente no Brasil. Depois vem esse, que é uma arraia. A arraia, existe uma série de espécies no mar. E existem algumas espécies de água doce, como essa daqui. Então tem também. Esses 2 aqui provocam tantos acidentes em ambiente marinho como de água doce. E esse é um peixe que chegou agora, nós podemos falar depois, e esse é o mais venenoso de todos os peixes brasileiros, que é o peixe escorpião, que é o mangangá, uma mangava. A sua pergunta eu acho importante isso. O bagre sempre existiu em todos os rios. Vamos falar primeiro dos rios. Nos rios e lagos do Brasil sempre teve e sempre vai ter bagres, várias espécies de bagres, e algumas com esses ferrões de veneno. Então, é um problema constante. A arraia, as arraias de água doce só existem na América do Sul. Elas provavelmente se instalaram a partir da Colômbia e aí desceram a Amazônia, desceram para o Pantanal e foram embora pelo rio Paraná abaixo, foram para a Argentina, para o Uruguai, mas poupavam São Paulo. Por quê? Por causa de 7 quedas. Quando 7 quedas foi coberta por Itaipu, uma série de peixes refluíram para o rio Paraná de novo e subiram. Então, por volta de 1995, por aí, a gente achou essas arraias de água doce que não existiam no bico do estado de São Paulo, ali no Pontal do Paranapanema. Aí comunicou, avisou a CESP na época, fizemos o que podia fazer, mas realmente era difícil de controlar. E aí, cerca de 10 anos depois, a gente achou a primeira dessas arraias. Hoje tem muita, com o problema de não haver predador, o problema também delas serem vivíparas, elas soltam os filhotinhos e boa, não tem predador e vai crescendo. Então aumentou muito o número de arraias no Rio Paraná. E uns 10 anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, a gente achou a primeira no início do Rio Tietê. Na época, a gente previu isso como um problema muito sério, de saúde pública. Porque o Rio Tietê é inteiro represado, cheio de prainhas para diversão. Sim. E agora uma aluna minha da pós-graduação, no começo do ano, defendeu a tese encontrando arraias já no meio do Rio Tietê. Nossa. Ela está perto de Lins. Está perto de Bangu. já vai pegar o Batalha. Então, a gente prevê como uma coisa que pode ser um problema muito sério, ecológico e humano. Porque esses bichos ficam enterrados na areia, essas praias artificiais, existem os montes no Rio Tietê, e a gente está tentando fazer alguma coisa. O que faz um acidente desse? Eu já expliquei, né? Dor, mas a dor é realmente, mesmo a do bagre, que é pequeno, é uma dor intensa. E o acidente por arraia de água doce, ele quase que invariavelmente necrosa, fazendo uma ferida grande. E a questão do peixe-leão, né? Ele não existia aqui, né, no Brasil. O peixe-leão, ele é um peixe parente desse. O brasileiro é esse, da família de peixes venenosos. Esse é o nosso peixe escorpião, a mamangava, e esse é o peixe-leão. Eles são parentes, Scorpenidia. O peixe-leão é um peixe do Indo-Pacífico, quer dizer, do Oceano Índico e Pacífico. Ele é um predador terrível. Ele come quase o peso dele por dia, de outros peixes. E ele está no litoral da América, isso aconteceu por volta de 1990 e pouco também. Houve uma fuga de uma população de peixe-leão nos Estados Unidos. Ele colonizou a costa americana leste e desceu para o Caribe e lentamente está descendo e agora chegou no Brasil. Era inevitável. Ele não tem predador, não há o que fazer e ele vai colonizar o Brasil, o litoral, com um problema ecológico mais grave do que o humano. Acidente por humano, a gente relatou o primeiro. Tem um trabalho meu que já mostra o primeiro acidente num pescador brasileiro. Foi no Ceará, se não me engano.
Mas o problema do peixe-leão é muito mais ecológico. Ele come o peso dele por dia. Ele vai alterar o lugar desse, que fazia a mesma coisa, mas estava equilibrado, e ele pode dizimar certas populações de peixes menores. Então nós temos dois problemas para resolver com o peixe-leão. O humano, que até o momento não é tão importante, não tem um número tão elevado deles, mas eles estão se reproduzindo. E o problema ecológico e de conservacionismo, porque ele come peixe mesmo. Então ele vai alterar o lugar que ele está. A gente tem acidentes com cobras, aranhas, e a gente sempre tem os soros, né, que são utilizados meio que para frear a ação do veneno nesses casos de emergência. Sim. E no caso desses acidentes com peixes, já existe algo nesse sentido? Não. E é de se esperar, porque o Brasil respeita o animal que mata. Aí ele faz o soro, tudo. Mas o que machuca, o que causa problemas assim de imobilização, de afastamento do trabalho, ele é meio que ignorado, né? Então não tem soro para peixe nenhum. Tem condições de fazer esse de arraia, que é um acidente assim, se você soubesse a dor, quer dizer, o problema, não mata, mas imagina essa pessoa. E existem já hoje algumas pesquisas com o Butantan, mas isso não quer dizer que vai existir esse soro, que o Ministério vai se propor a fazer. A conversa é outra, né? Estudos a gente faz. Agora, isso ser instalado é uma coisa completamente diferente. A pessoa que passa por esse acidente, então, ou quem está ali próximo, o que o senhor indica, né? Qual que deve ser a primeira medida? É coisa tão simples que chega a assustar. Por isso que eu falo, eu brinco que eu não tenho muito apoio de laboratório, essas coisas, né? Para pesquisa, porque minhas medicações são todas grátis, todas liberadas. É o seguinte. Essas toxinas de peixes, de forma geral, elas provocam vasoconstrição. Então, fecha o vaso. Se fechar o vaso, o lugar vai ficar branco, claro, não tem sangue. E necrosa, isquemia, falta oxigênio, né? O lugar sofre, por isso que dói. E com o tempo, necrosa, porque tampou o vaso. Então começa branco, doendo muito, depois vai ficando azulado, aquela coisa de necrose mesmo. E aí faz uma úlcera no local. Isso é bem típico com a arraia de água doce, mas também pode acontecer com o baga. Mas que de qualquer forma dói muito. E isso pela vasoconstrição, fechou o vaso onde entrou o ferrão. Se você colocar o lugar que foi perfurado em água quente, mas tolerável, né? Não é 90 graus, 100 graus, não é 60 graus, 50 graus. Você coloca em água quente, o que acontece com o vaso? Ele dilata. Abre. E aí passa a dor. E não sei se vai prevenir a necrose, porque o efeito é outro, né? Mas a dor que a pessoa está impossibilitada, rolando no chão, sofrendo, passa. Então essa é a conduta que a gente tem, água quente. Então, o atendimento emergencial é esse? Eu uso antibiótico também, porque a chance de se infeccionar é muito grande. Certo. É muito grande. Muito, praticamente pode dizer que se um ferrão daquele tamanho entrou no 5, 6 centímetros na pele humana, vai infeccionar. Então, é importante procurar o atendimento hospitalar mas procura. independentemente, Se não né? estiver no meio do Pantanal, procura. Procura. Dói, mas é dor de verdade. Tipo assim, parecida com a dor em animal peçonhento, só a armadeira e uma ou outra vez um escorpião amarelo. A armadeira dói muito, né? Aquela aranha que arma o bote. Serpente, por exemplo, não dói tanto, dói depois. E agora, isso daí é instantâneo, porque olha que interessante. O veneno dos peixes não é para caçar, não é para predar, é para se defender. Os venenos assim são os piores, porque tem que doer na hora. Não está se defendendo? A pessoa tem que, na hora, tem que sofrer. Então você imagina o que é uma ferroada dessa no Pantanal, né? Sem nada. Sem nem noção que a água quente melhora. Senhor, então, reforçando essa questão da importância da disseminação dessas informações, né? Queria que você endossasse essa mensagem para o nosso público, o pessoal que está assistindo essa entrevista,
inclusive pessoas que vivem em populações ribeirinhas, né, e também no litoral, né, que eu acho que acaba sendo mais exposta a esse tipo de situação, né? Então, qual que é a importância de se saber o perigo que está ali na água? Eu trabalho com populações ribeirinhas e litorâneas há mais de 30 anos, né? E nós temos uma série de trabalhos fazendo folhetos de orientação, trabalhando pessoalmente, né, nessas colônias de pescadores, com resultados excelentes. Porque um pouquinho de orientação já basta, tipo, corta o ferrão do bagre, no caso de água doce de mandi, põe numa latinha, porque eles pisavam em cima, espetavam a mão, e aí tinha uma série de problemas de infecção secundária, de dor. E isso funcionou muito bem inicialmente numa colônia aqui do Rio Piracicaba. Depois a gente começou a expandir para o Pantanal, alguma coisa na Amazônia, e o litoral praticamente todo a gente já trabalhou, quase todos os estados do Brasil, prevenindo acidente de arraia, que as arraias são comuns, né? Sim. No litoral, inclusive, no Nordeste especificamente, são muito consideradas como alimentação, né? Aqui em São Paulo, do Sul, menos. Mas bagre é um peixe, tanto economicamente, por ser comestível, como em termos de frequência, muito importante, nos dois ambientes. Então, o que eu posso dizer para a população que esteja vendo comum, ou que trabalhe, ou que faça pesca amadora, é cuidado com a arraia, em lugares que tem arraia, muito cuidado, entra com os pés na água e não levanta o pé, vai arrastando o pé, ela se afasta, ela não é agressiva, nenhum bicho é agressivo, normalmente são reações a atitudes humanas. Se você pisar na arraia, ela vai dar uma chicotada com a cauda. O mandi também, o bagre marinho, não faz nada, ele vai te pegar, ele faz assim com o corpo, lógico, se você vai tirar do anzol, e aí, né? Então, toma cuidado com a arraia, com o bagre, e se acontecer um acidente, usar água quente e procurar um pronto-socorro que provavelmente vai ser passado um antibiótico e não se preocupar, porque todos esses venenos têm ação local. Vai doer muito, vai necrosar, mas não tem ação sistêmica, que nem cobra. Esse tem. Mas é um acidente raro porque é um peixe de águas mais profundas, muito difícil, só pescador se acidenta. O lionfish também tem que tomar cuidado, é um acidente sistêmico. Mas por enquanto a gente está do jeito que eu falei, com muito poucos peixes ainda, está em expansão. Então o grande problema são esses dois mesmo, a bagre e a arraia. Cuidado com ele, tanto em área litorânea, como agora, inclusive no Tietê, nas áreas de rios. Professor, então, obrigada, foi um prazer conversar com o senhor. É isso, pessoal. Atenção sempre quando vocês estiverem nesses locais. Voltamos ao estúdio.